Amigos, por muito tempo eu não assisto discurso de ministro da Suprema Corte, ou melhor dizendo, do STF, porque todas as vezes que eu, enquanto cidadão e mais para conservador, assisto a um Alexandre de Moraes, ao ministro Barroso ou ao ministro Fux, me dá náuseas, não é? É lamentável um cidadão falar isso, se referir desta forma a um ministro da Suprema Corte do seu país. Mas eu entendo, enquanto cidadão, que a autoridade ela é acompanhada de exemplos, não é? De bons exemplos. Uma autoridade que dá mau exemplo ou que passa pano, não é? Nos maus exemplos, ele jamais será respeitado com os adjetivos de excelências. É o caso da grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que todo cidadão, internauta de modo geral, quando se refere aos ministros dos Supremos, na maioria das vezes, não os tratam como excelência. E isso, embora deveria ser anormal, estranho, mas no Brasil isto soa com uma naturalidade incrível, não é? Denotando o desrespeito não pela instituição, não é? Mas na verdade por agentes públicos que foram colocados lá com um fim, com um objetivo, no caso ser vigilante da Constituição, e eles desviaram de função, por isso perdem a sua legitimidade. Né? Por enquanto eles têm esta legitimidade ainda na caneta, porque tem o poder da caneta, porque tem um grupo da Polícia Federal, né? Um grupinho que cumpre ordens inconstitucionais, né? Principalmente quando se refere a inquéritos inexistentes, né? Milícias digitais, fake news, né? Quando o direito de imunidade de um parlamentar é desrespeitado e esse parlamentar é preso por opiniões ou por palavras, quando se persegue pessoas públicas e pessoas simples pelo simples fato de eles serem conservadores, né? Qualquer ato dele é criminalizado, enquanto que do outro lado pode-se falar, pode-se xingar, pode ameaçar, pode-se até praticar atos terroristas que nada acontece. Os ministros do Supremo fecham os olhos para este outro lado. Então, como respeitar um ministro como Barroso, como Alexandre de Moraes e como Fux, que venda seus olhos, né, para tantas arbitrariedades? Eu queria abrir aspas aqui para uma citação do ministro Fux, né, agora na abertura do Judiciário, agora em 2022. Então, vamos nessa. Discurso do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Fux, por ocasião da abertura do ano judiciário de 2022. Foi no dia 1º de fevereiro de 2022. Eu vou abrir aspas para um trecho, né, e vocês poderiam até comentar também e falar algo. Abre aspas para o ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Entre ciclos alternados e altos e baixos pandêmicos, temos aprendido a navegar com atenção por esse mar agitado, ora avançando, ora refluindo a marcha, e por vezes retrocedendo estrategicamente, alguns passos para mais à frente progredirmos a outros. Nesta cadência cautelosa, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pelas bússolas da razão e da ciência. Vocês concordam com isso, pessoal? Não é? E eu, quando digo vocês, eu incluo a mim enquanto povo, não é? Sempre lembrando lá no artigo 1º que diz que todo poder emana do povo. Quem é o sujeito mais importante de uma democracia senão o povo, não é? O povo está inserido no próprio nome democracia, poder, povo, povo, poder, não é? E o que nós vemos é que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos a sua composição,
não tem se guiado por essa bússola da razão, como ele menciona. Na verdade, essa bússola está completamente desorientada, não é? Talvez ela perdeu o norte. E a bússola da razão, talvez que o ministro Fux se refira, seja as suas conclusões precipitadas, os seus entendimentos. Aliás, a Constituição perdeu a razão de ser neste tribunal. A Constituição passou a ser 11 constituições, na verdade, ou seja, cada ministro com seu entendimento, não é? Então, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta. Ora, de onde ele tirou essa certeza? Será que o ministro realmente vive num Olimpo? Ele vive numa bolha? Que ele não percebe que a população, a maioria esmagadora da população, não concorda que o Supremo Tribunal Federal tem sido vigilante da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem sido o maior exemplo no país de viver à margem da lei, de rasgar a Constituição. O primeiro exemplo que eu tive de rasgar a Constituição por parte dos ministros do Supremo foi quando o ministro Lewandowski, lá por ocasião, ele presidindo lá o impeachment da Dilma, ele rasgou a Constituição. Quem não sabe disso? E no artigo 53, mais recentemente, quando declararam em plenário a prisão, confirmaram a prisão do deputado Daniel Silveira, porque ele proferiu algumas palavras agressivas, sim, mas foram palavras contra o ministro do Supremo. Só que ele estava amparado no artigo 53, que diz que os parlamentares eles são imunes a palavras, opiniões e votos. Está lá no artigo 53, você pode dar uma olhadinha lá. Ele não poderia ser preso por isso. E todos os conservadores que foram perseguidos através do inquérito da fake news, né, esse processo do fim do mundo, e depois virou o processo da milícia digital. E quando o presidente Bolsonaro, lá no 7 de setembro, já no seu limite da paciência contra as arbitrariedades por ministros como Barroso, como Alexandre de Moraes, proferiu que não iria mais cumprir determinações ilegais desse ministro, e aí veio o presidente da corte, que deveria ser o pacificador, e o que é que ele fala? Mexeu com um, mexeu com todos, um jargão mais para criminosos, para bandido. Jamais deveria sair da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal, muito menos para o presidente dessa corte. Ele demonstrou em suas palavras o tão quanto corporativista ele é, e o grupo é. Então, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pela bússola da razão e da ciência. Quando ele diz a bússola da ciência, nós podemos lembrar as intervenções do Supremo Tribunal Federal por ocasião da pandemia. Lá atrás, quando eles tiraram as medidas pertinentes à condução, né, da pandemia, à gerência da pandemia, que deveria ser do Ministério da Justiça, né? E eles delegaram essa responsabilidade para prefeitos e governadores. E neste discurso, mais adiante, ele confirma isso, que tomou as medidas corretas, não é? Que isso fez bem para o Brasil. Você reconhece isso? Que fez bem para o Brasil ter tirado do Ministério da Saúde as medidas pertinentes à pandemia, que seriam medidas centralizadas, medidas altamente técnicas e científicas, e passaram a ser tomadas por políticos de moral suspeita, de caráter duvidoso. E aí o que aconteceu? Qual foi a consequência dessa medida do Supremo Tribunal Federal? A roubalheira da pandemia. E aí o ministro Barroso determina a abertura, por solicitação do Randolfo Rodrigues, de uma CPI da Covid para investigar quem? Os governadores e prefeitos que desviaram o dinheiro da Covid, causando a morte de milhares de pessoas? Não,
para investigar o presidente da República. Então, realmente, dá ânsia de vômito ouvir o ministro Fux, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Eles têm sido protagonistas, nesses últimos dias, de medidas totalmente contraditórias à ordem democrática. Eles têm praticado desordem e a população está percebendo isso. A população não respeita mais esses ministros da Suprema Corte. E aí eles reclamam, consideram como ato democrático uma simples opinião, uma crítica a esses ministros. Eles não aceitam mais críticas. Eles realmente vivem em outro planeta. Eu vou abrir aspas para outro parágrafo aqui do discurso do ministro Fux. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impacto na política, economia e sociais positivas para o Brasil, ou seja, provocou impactos políticos, econômicos e sociais positivos para o Brasil. Então ele considera que as medidas tomadas pelos ministros, quando eles tiraram do Ministério da Saúde o gerenciamento da pandemia, geraram consequências positivas, não é? Resta saber o que não é impactos positivos para o ministro Fux. Sempre com a preocupação de salvar vidas. Olha, salvar vidas virou um discurso da hipocrisia. E aqueles que mais falam em salvar vidas são aqueles que mais contribuem para a matança de vidas. Não é verdade? Então não poderia deixar de fazer uma observação deste conteúdo, né, de parte desse conteúdo, que o ministro da Suprema Corte, muito criticado, por exemplo, no Pingo nos Is, não é, ainda dos canais de bom senso nas redes sociais, que foi considerado no início do ano já o discurso mais hipócrita, não é? Não se sabe se ele ganhou para ele mesmo do último discurso que ele deu após o 7 de setembro. E depois temos as palavras do ministro Barroso, que foi lá em Portugal acompanhar as eleições. Não haveria nem necessidade, porque nós estamos num mundo tão globalizado, não é? As informações correm com tanta velocidade que não haveria necessidade desse ministro ir lá gastar dinheiro público para chegar aqui e dizer que viu como exemplo de civilidade o fato de as pessoas não terem questionado o resultado das eleições. Ou seja, pensem bem observe como pensa esses ministros. Ou seja, você não questionar é exemplo de civilidade. Se você questionar, você é antidemocrático. É assim que ele pensa, não é verdade? Só que o ministro Barroso esqueceu de falar lá naquele seu registro lá do Twitter, lá das suas redes sociais, sei lá, que lá eles votam em cédulas, não é? Isso foi muito discutido aí, não é? E alguns internautas aí fizeram até piadas sobre o assunto, não é? Fizeram meme, porque primeiro pelo fato dele falar de que questionar o resultado das urnas é exemplo de civilidade, ou seja, na cabeça do ministro Barroso, você tem que ser um gado. Você tem que entrar naquele labirinto para ir para o matadouro e você não pode reclamar. Porque se você reclamar, você é antidemocrático. Se você ficar quieto e seguir, embora caia num abismo lá mais adiante, você tem civilidade. É assim que eles pensam. E sempre querendo manipular as informações. Isso se chama desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Então, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que caem no conto do vigário.
estes ministros representam o vigário, que com os seus contos mentirosos, hipócritas, conseguem levar um cabresto muitos cidadãos não vigilantes, que ficam sintonizados na grande mídia, que só desinforma. Um abração a todos.